programa de hoje nós estamos apresentando a Cooperifa, uma união de pessoas que desenvolveu o lado cultural da periferia. Se você pensava que não tinha nada para fazer na periferia, a Cooperifa está mostrando que tem muita coisa interessante por lá. Acompanhe a nossa história e o nosso depoimento. Passada uma semana, lá foi a mãe Pata para as margens do lago seguida de seus filhotes. Ela pulou na água e o mesmo fizeram eles. Nadaram o dia todo, levantando pequenas ondas por onde passavam. Foi quando o Patinho Feio ouviu outros patos gritarem: "Mas como é feio aquele patinho!" E os insultos continuavam por todos os lugares que passavam. Apesar disso, o Patinho Feio não dava bola e nem reclamava. Firmes e fortes também seguiam a turma do Cooperifa, mesmo diante de tantas dificuldades. A gente parou de reclamar. Reclamar como sempre e agir como nunca. É isso que nós temos, então é isso que nós vamos transformar. Então a ideia surgiu dessa forma, parar de reclamar e fazer. E calhou justamente no momento que a periferia estava necessitando desse outro elemento, que é a cultura, que é a informação. Então a literatura chegou para nós dessa forma, de forma humilde, simples. Da comunidade para a comunidade, do seu João para a Dona Maria, da Dona Maria para o seu João. Então foi fácil absorver. Então acho que foi isso que fez com que o negócio crescesse tanto. A história da Cooperifa vem nos mostrar que às vezes nós apresentamos aqui ideias que começaram com uma expectativa muito grande de mudar o mundo, de fazer coisas grandiosas, e ela acaba se reduzindo. A Cooperifa começou diferente. Ela começou como uma ideia simples: vamos nos reunir num lugar em que a gente possa expor aquilo que nós produzimos em nível de cultura. E o efeito disso foi quase que libertador para aquela população que não tinha opção de se expressar, né? É interessante porque o patinho é feio. Nossa, como ele é feio. A história continua assim. Nossa, como ele é feio. E o patinho não se incomoda, ele continua. E é isso que o Sérgio Vaz propõe. Para de reclamar e faz alguma coisa. Aliás, uma outra poesia do Sérgio Vaz, ele diz assim: milagres acontecem quando se vai à luta. Gente, eu gosto tanto disso. Milagres acontecem quando se vai à luta. E ele foi à luta e ele instituiu, né, a Cooperifa. E ele fala muito claramente que Cooperifa não é um movimento dele, é um movimento da comunidade. Por isso que é um movimento transformador. E é interessante que ele diz assim, eu também vou citar uma poesia dele, ele diz: agora que já deu tudo errado, tem tudo para dar certo. Então, o que eles fizeram? Ressignificaram um bar. E nesse bar, eles se juntaram e mostrando para a gente que em qualquer lugar a gente pode ressignificar alguma coisa e começar um movimento diferenciado. Sabe que me lembra? A parábola do semeador, né? Consta no Evangelho. O semeador saiu a semear e ele vai jogando as sementes. As sementes que caem num coração, na terra fértil, elas produzem bons frutos. Sabe um outro fruto? Não em relação à Cooperifa, mas um outro fruto que nasceu em terra fértil, Tião Rocha. Tião Rocha, o que ele fez? Tião Rocha é um educador, é um antropólogo, é um folclorista mineiro, sujeito bom de prosa. Ele faz educação aos pés de uma mangueira. Ele reúne, faz uma roda de conversa e ele respeita a cultura popular. E, através da cultura popular, ele vai conversando e educando o povo. Tião Rocha tem uma frase que é sensacional. Ele diz: para educar uma criança, toda a aldeia precisa educar. Uma coisa que a gente pode linkar com a Cooperifa, que é a ideia do afeto. Que todo mundo precisa do afeto. A educação do Tião Rocha é a educação do afeto. Então, que quanto mais as pessoas se abracem, quanto mais se aproximem, mais elas conseguem se melhorar. Vale para qualquer tipo de atividade que a gente enfrente. E eu vou linkar com uma outra coisa. Todo mundo tem alguma coisa para dizer. Quer dizer, inicialmente eles criaram um espaço em que o Sérgio, que já era um poeta, ia expor aquilo que ele escrevia, só que o microfone ficava aberto. Poucas pessoas subiam ao palco para falar alguma coisa, para manifestar alguma coisa. Só que as poucas que iam estimulavam as outras, falavam: poxa, se ele pode, que é uma pessoa comum, eu também posso. E aí começou-se a haver um movimento em que se percebia que quase todo mundo tem alguma coisa para dizer, né? E alguma coisa útil. Sim. Na Cooperifa, eu acho tão interessante, e aí imagino a cena, num bar de periferia, um cartaz escrito:
O silêncio é uma prece. Eu tenho certeza que muitos espíritas já leram esta frase em centro espírita. Agora imagine essa frase num bar para ler poesia. O silêncio é uma prece. Cada um que vai começar a ler a sua poesia encontra essa frase e o respeito da plateia. Todos podem ler, tem um tempo limitado e não há privilégio. O deputado entra na fila daqueles que estão inscritos, né? E tem que entrar na fila mesmo, né? Eu acho até para completar, quer dizer, se as pessoas têm alguma coisa a dizer, a pergunta é, será que alguém quer me ouvir? Tem muita gente querendo ouvir. E sabe quem é a rainha da Cooperifa? Eu acho essa história sensacional. Rainha da Cooperifa é uma senhora que está ficando cega e por estar ficando cega, ela tem, claro, que decorar as poesias. As poesias do próprio Sérgio Vaz, mas as poesias de Castro Alves. Ela tem 69 anos e o respeito que a comunidade tem por ela, então o cuidado. E aí a gente volta para o primeiro bloco do nosso programa. Os conceitos, eles são relativos. Quando a gente pensa quem é rainha de algumas situações, às vezes os atributos são diferentes. A rainha na Cooperifa tem relação com ler poesia, com saber a poesia, né? Então, o conceito é algo relacional. Que pode ser estendido para qualquer lugar, né, Marisa? Pode ser poesias, pode ser outro tipo de atividade, como tem a história do Cine Tupi, não é? Isso. Uma coisa para se falar também de uma pessoa que sempre foi muito interessada em cinema e que resolveu organizar, catava pedaços de filmes, colava, né? E resolveu apresentar para as pessoas na rua. Eu adoro a história do José Luiz Zagatti, Mini Cine Tupi. Aliás, ele é premiadíssimo, 3 documentários premiados sobre ele. Sucateiro, ele recolhia lixo e dentre o lixo, ele sempre foi apaixonado por cinema. Ele foi montando restos de filme, foi montando projetor e projetava na sala da casa dele. E aí a sala começou a ficar pequena, ele fez um puxadinho lá em cima, ele distribuía pipoca para a criançada e hoje ele tem, ainda hoje, o Mini Cine Tupi. Nós estamos falando de atuação possível mudando o mundo. Atuação que é possível por respeito, por afeto ao outro. Atuação que é possível porque ninguém consegue viver só recebendo, nossa, como é feio o patinho. Ou seja, é bom parar de reclamar, colocar mãos na massa e agir. Próximo bloco tem mais história e mais contação do Sérgio Vaz. Acompanhe.